Queridos amados, como estão vocês? Esse dia maravilhoso, aqui já é 7h20 da noite. Estamos entrando aí, nossa, tô ficando com a testa grande, ó, os cabelos caindo. Fevereiro, dia 2, olha só, amados, já passou janeiro, hein? Passou janeiro. Aos que não me conhecem, meus amados, meu nome é João, esse é o canal dos Mistérios de Deus, o canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui passamos aqui as mensagens do Senhor para o mundo, uma testemunha ao mundo, queridos. Aqui nós temos mensagem 774, casas assombradas e fantasmas são reais. Olha que interessante que o Senhor vai falar aqui para nós. Para os novos, amados, são 9 páginas, vocês sabem aqui, vocês podem ver aqui os mistériosdedeus.com, tá? E aqui a mensagem vai estar logo aqui, você bate História de Amor de Jesus, e vai estar logo aqui no topo, tá, queridos? Você pode dar um clique e ver a mensagem em português, imprimir, ir para o parque, pensar no Senhor, fazer no seu cuidado, ou você pode querer me ouvir aqui um som, né? De repente você dirige longe, horas longas para o trabalho, é o que eu sempre faço, eu escuto outros irmãos. Ou você pode ter inglês aqui também, né? Do jeito que você quiser, meus queridos, está aqui para vocês, tá? O Senhor aqui passando para todos nós. Casas assombradas e fantasmas reais. Aqui a nossa irmã fala, obrigado mais um dia, obrigado por sempre nos preceder e ser fiel em todas as coisas. Você realmente é o nosso milagroso e meu melhor amigo. É muito lindo você ouvir uma pessoa falar isso, né? Que Deus é o melhor amigo da pessoa, né? Ela fala aqui que o filho dela veio aqui para o oeste, aqui onde eu moro, ela está do lado leste, aqui nos Estados Unidos é normal aqui falar leste, oeste, né? O lado leste é o lado lá de Nova York, então ela veio aqui para o lado oeste, eu estou aqui, esse amigo, eu resumindo aqui, esse filho dela veio para ver essa menina, e parecia que ela estava interessada nele e tal, ele veio aqui visitar ela aqui do lado de Seattle. Acabou que chegou aqui, a menina não quis nada com ele, e conversou com a mãe dele e tal, e a mãe dele deu esse aviso para ele, né? Ele veio orando e pediu para Deus, né? Para abençoar ele. E até a nossa irmã falou, explicou para ele a bênção, né? Que muitas vezes foi interessante, muito lindo o que ela falou aqui, tá, querido? Que às vezes, por exemplo, dá um exemplo, pede para o Senhor abençoar a gente para ganhar na loteria. O Senhor vai, eu vou te abençoar. A gente sai, compra o bilhete e não ganha. A gente acha que o Senhor não abençoa a gente, né? Mas ele abençoa a gente no formato que, se a gente tivesse ganhado a loteria, a gente ia ficar longe dele. E a gente não pensa dessa forma, né, queridos? Foi muito lindo que a irmã falou aqui para ele, que sim, o filho dela achou que Deus não tinha abençoado ele, né? E quando ele estava aqui na cidade de Seattle, ele orou, ele jejuou e pediu ao Senhor, e o Senhor apareceu para ele, deu grande paz para ele. E a mãe dele falou isso para ele, né, que às vezes a bênção do Senhor é ele não conhecer a menina, né? E esse tipo de bênção a gente não pensa dessa forma, né? Eu não ganhei loteria, então o Senhor não me abençoou, mas um dia ele vai te mostrar, se você tivesse ganhado loteria, você ia até ficar longe de todo mundo. Desculpa, Márcio, é o código que eu tenho. E ele orou muito e jejuou aqui em Seattle porque a menina não quis nem ver a cara dele. E que Deus apareceu para ele com grande presença, caiu sobre ele. Grande paz, grande alegria. E ele viu isso, e ele falou isso para a mãe dele. E agora ele fala, não importa o que aconteça, essa viagem foi de Deus. Olha como é que o Senhor virou a criança, então o filho dela para ele. Ele sentiu que Deus, ele falando aqui, Deus é fiel, ele sabe que é melhor, então darei tudo para ele. Olha que linda a fé do criança aqui, da menina, né? Do menino. Viu de uma forma fantástica mesmo. E o Senhor vai explicar aqui por que a razão dessa viagem. A irmã teve o primeiro sobre só enormes ataques terroristas em Las Vegas. E ela estava hospedada com a filha. E olha que maravilha isso aqui, amado. Tem tanta profecia aqui que o Senhor vai falar aqui agora.
Ela estava em Las Vegas, nesse grande prato, nesse grande hotel, etc, etc. O hotel pegou fogo. Ela desceu, ela correu desse... E ela está falando aqui que, olha, que o ex-pai dela, ela viu no quarto do lado, mas eles não conversaram, né? Então logo ela já falou que eu não estava conversando com os mortos, que muitos fazem isso, né, querido? Nesse subsonho dela aqui, ela estava com a família dela e o pai dela que suicidou, até ela viu ele nesse subsonho do lado, no quarto do lado, mas eles, é claro, eles não conversavam nem nada. O Senhor vai explicar isso aqui para ela, o que é essa parábola aqui, esse sonho. Um gerente apareceu e falou, você precisa desocupar o hotel imediatamente, porque está havendo um grande fogo, um grande incêndio, e saiu todo mundo, desceu para baixo. Aí, quando ela estava lá, ela falou, tem que subir para pegar alguma coisa? E ela subiu rápido para pegar as coisas dela. E olha só, a avó dela chegou para ela para conversar com ela. E essa avó dela, ela era mãe da ex-sogra dela, do maior inimigo dela, quer dizer, a mãe do ex-marido dela, que ela chama de inimigo. Mas nesse sonho aqui ela estava, até um milagre, ela falou que ela está conversar com ela. Então, teve a avó dela dizendo, Erim, você precisa se apressar. No momento que ela tentava me apressar, então aqui estão eles nesse hotel, ela correndo, todos correndo dessas chamas. E ela começou a olhar ao redor e viu muitos corpos queimados por toda parte. Eles estavam caindo de uma área de átrio. Então, os corpos caindo de todo lado, queimados, queridos. Há uma interpretação para isso. Apesar disso, muitas pessoas simplesmente ignoravam os corpos. Cheguei ao meu quarto e peguei o que precisávamos. Então, ela pegou, elas desceram, ela voltou e pegou e voltou para baixo de novo. E ela falou, que bom, eu esperava que você conseguisse. Ela então apontou para a beira da estrada. Olha, há tantos corpos por toda a parte. Muitos corpos queimados por toda a parte. Aqui ela viu nesse sonho. E ela falou, meus filhos estão seguros? A avó falou, não se preocupe, estão todos seguros. Este foi um ataque terrorista. Eles atingiram diversas áreas. Isso pode ser feito dessa forma. E de uma forma espiritual também, queridos. O Senhor vai falar a interpretação disso. Então você vê muitas pessoas aqui nesse hotel, eu estou repetindo aqui porque tem muita interpretação aqui, tem uma interpretação muito linda aqui que o Senhor vai falar, o Senhor vai descrever o fogo chegando, teve o alerta do gerente, o fogo chegando, mas muitos decidiram não fugir e acabaram sendo queimados. O Senhor vai explicar mais sobre isso. E ela viu aqui a fumaça das fogueiras do fogo, né, subiu como colunas e chegavam até o céu. Olhar à distância e viu essas 3 colunas de fumaça subindo até o céu. As luzes da rua da cidade de Las Vegas iluminaram então essas colunas de fumaça sinistras. Foi uma visão estranha de se ver. Ela acordou quando um corpo em chamas caiu bem do lado dela. Olha só que coisa. E ela fala, e então ela começa, por favor, pai, traga para nós, traga o filho dela de volta para a casa dela. O filho dela já deve estar, hoje é dia 2, já deve estar na casa dela. Aqui o Senhor começa a conversar com a nossa irmã, fala, Erim, suba para os novos. Aqui o Senhor começa a conversar com ela. O Senhor fala, Erim, eu estou aqui, diz o Senhor, eu estou com você, eu estou com os seus filhos, não se preocupe. E ela fala então desse sonho que ela teve, você me mostrou a fé infantil do meu filho mais novo, não posso acreditar como é incrível e maravilhoso ver isso. O filho dela subiu na fé, incrível, né? Ela falou, eu precisava ver isso. O Senhor falava, sim, você precisava. Era em tudo que você disse ao seu filho, era verdade. O inimigo, aqui ele vai explicar então, do porquê ele veio aqui em Seara, a menina não quis ver ele. O inimigo usou a sua amiga, que era a amiga que o menino queria ver, para remover a sua fé, afastá-lo de mim e de você e drenar seus recursos. Então o inimigo usou essa amiga dele aqui para ele vir para cá, para essa menina para afastar o menino, porque o menino começou a pensar que Deus não tinha abençoado ele, olha só. Olha como o inimigo faz isso. Que Deus não tinha abençoado ele, não tinha abençoado a viagem dele, né? Que Deus não estava com ele. É isso que Satanás queria, para afastar ele do Senhor. Começar a falar, a pensar essas coisas do Senhor.
E, é claro, gastar também o dinheiro dele para vir para cá e afastar ele também da própria mãe dele. Porém, o que o inimigo planejou, diz o Senhor, para o mal, eu transformei em bem. O seu filho experimentou a minha presença quando cheguei a ele, com poder enquanto ele orava. Dei-lhe paz perfeita e pleno conhecimento pela fé, de que eu sou Deus sobre todas as coisas. Olha que maravilha. Ela fala, poucas pessoas experimentam isso. O Senhor fala, você está correta, e isso é algo pelo qual você deve acreditar em mim, diz o Senhor. Você entende esse sentimento assim como eu estou com você? Mas agora você está vendo os frutos de suas orações fervorosas. Ele, ou seja, o filho dela, jejua e ora, ele acredita em mim para o milagre. Ele bate e ele recebe, diz o Senhor. Agora o inimigo esperava que seu filho tivesse pecado. Ou seja, começar a pensar essas coisas do Senhor, né? Afastar do Senhor, ele me abençoou, estou com raiva dele, estou com raiva de você também, mãe, porque você também ora para ele e ele ninguém me ouve, sabe? Essas coisas assim, sabe? Mas não aconteceu dessa forma. Ele começou a orar e jejuar e o Senhor deu essa paz para ele. No entanto, eu enviei anjos à frente para remover essa estratégia do inimigo contra ele. A próxima estratégia do inimigo foi que seu filho fosse esmagado e se afastasse de mim. Porém, em vez de perder a fé e se afastar de mim, seu filho correu para mim. Eu o encontrei lá e eu estou com ele. Quer dizer, quando ele ficou no momento de desespero, amado, foi quando ele caiu de joelhos e começou a orar e jejuar para o Senhor. Olha só. Agora, esta jovem, essa que ele veio ver, tem demônios. Esses demônios atacaram o seu filho e o removeram para que ela não estivesse na minha presença. Eu permiti isso para que o seu filho experimentasse mais do meu poder. Embora ele não entenda isso agora, ele venceu uma grande batalha aqui. Dei-lhe uma grande vitória sobre uma missão inimiga. Quer dizer, ele veio aqui para ver essa menina, mas o inimigo usou essa menina para não ver ele e tal. Queria que ele ficasse com raiva do Senhor, com raiva da mãe, aquelas coisas todas. E aconteceu o contrário. Agora, o seu filho não irá novamente como ele está agora. No entanto, ele haverá novamente em circunstância diferente. No entanto, ele não deve ir novamente até que eu chame todos vocês para lá. Eu acho que isso aqui é quando já o Senhor brotar na família, quando o Senhor tiver uma missão. Olha só que ele está chamando toda a família. Vai vir todo mundo para cá, mas todo mundo para lado aqui. Eu acho que já na missão já de remanescente. Então será muito diferente. Ore e eu abrirei um caminho para a jovem. Ela então se voltará para mim por causa do seu filho e tudo mudará para ela. Porém, o seu filho terá um foco diferente e muita alegria. Aqui é porque o filho dela foi transformado e está aqui fazendo o trabalho do Senhor, né? O Senhor fala, agora seu filho não precisa se preocupar, eu providenciarei para ele, ele deve continuar a trabalhar e fazer o bem e pressionar-se em mim. E eu o abençoarei. Isto é uma promessa, eu estou satisfeito com a sua fé, a fé do filho dela. Um dia, em breve, ele vai orar por você, Erin, e você será curada pela força de sua fé em mim. Olha só. A irmã Erin fala, eu não tenho essa fé? O Senhor fala, sim, claro que você tem. Porém, onde 2 ou mais estão reunidos, eu não apenas estou lá, mas ouço e, pela sua fé, atendo o seu chamado. Olha só, o filho dela vai orar e ela vai ser curada, amado. Eu tenho um ótimo plano aqui. Lembre-se de que tenho grandes flechas em minhas álgebras em relação à sua família. Olha só, meus amados, ele vai usar a família dela grandemente, queridos. Os remanescentes. Agora, seu filho deve concentrar em mim. Eu considerei a ele um novo propósito e foco. Ele virará cabeças e terá a sua cabeça voltada para mim. Com a atenção dele longe dessa jovem, ela então se voltará para o seu filho. Quer dizer, quando ele desligar dela, essa jovem vai voltar a ter interesse por ele novamente, né? O Senhor vai trabalhar. Todos eles são remanescentes, amada, a família dela todinha. Todos os remanescentes, né, as famílias deles, eu acredito, são chamados também. Ela fala, você tem algo planejado para o meu filho? Esta jovem entrará em contato com meu filho. O Senhor fala dessa forma. Ela se sente culpada por ter sido cruel com ele. Embora ele devesse ser um amigo,
ele não deveria ser preso por ela? Os demônios ao seu redor, ao redor da menina, dela, brincam e usam para prejudicar o seu filho. Ó. Os demônios que estão rodeando essa menina usam ela para prejudicar o filho da irmã. Hein? Isso é frustrante para o seu filho e ele não deve ser atraído para os jogos deles, ou seja, dos demônios. Em vez disso, ore para que ela ative anjos sobre ela. Esta é uma melhor estratégia. O seu filho viverá, então, em grande paz e alegria. Agora, esse sonho, não se preocupe, pois eu não vou mandar você para a cidade do pecado. Isso é Las Vegas, queridos. Cidade do pecado, Las Vegas. Cidade dos cassinos e muita coisa, tá, irmãos? Muita coisa que não deve ser falada aqui. No entanto, é também um aviso para os perdidos. O país ficará sob ataque. Está falando aqui dos Estados Unidos? Vai ficar sob ataque. Aqueles que estão alheios a essas coisas, mas especialmente os cristãos que julgam. Os cristãos que julgam também podem encontrar-se em apuros. Vai ter muito cristão em apuro, querido. Quando chegar aí as dores de parto aí. Muitos que afirmam ser filhos de Deus atuam como juízes, jurados, e até declaram o veredito de culpados. Eles então chamam muitos de culpados por associação. Realmente os crentes julgam muitos, né, queridos? Todos nós fazemos essas coisas, né, mano? Esse negócio de ficar julgando os outros, né, querido? Continuando, o Senhor fala, muitos nem me reconheceriam se eu estivesse ao lado deles. Olha só, amados. Nós que proclamamos conhecer o Senhor, proclamamos o Senhor é meu amigo, etc, etc. Se Ele estivesse do nosso lado, a gente não ia nem reconhecer Ele, queridos. Olha só. Muitos, ele fala que o julgamento está chegando à terra. No seu sonho houve quem atendesse ao aviso de desocupar. Eu então te enviei de volta e você observou aqueles alheios aos mortos e queimando bem na frente deles. As pessoas ainda continuavam a viver para si mesmas. Você então correu para verificar o seu padrasto morto. Isso aqui, o que eu peguei disso aqui, amados, é que vai haver um chamado do Senhor, tá? Vai haver um chamado do Senhor para o mundo, para que aqueles que escutem esse chamado não entrem na grande tribulação, tá, queridos? Foi o que eu entendi aqui, tá? Por isso que eu tenho falado aqui, as pessoas, vai ter muitas pessoas que não vão atender esse chamado e eles vão para a grande tribulação. Então, toda a terra, como um globo, tá, queridos? O meu entendimento aqui é que a terra, como um globo, ninguém vai entrar na grande tribulação sem ter a possibilidade de escolher para não entrar, tá, queridos? Porque por que uma pessoa vai entrar na grande tribulação e sofrer assim sem saber por quê, né, queridos? Então, isso aqui que aconteceu com a nossa irmã, a volta da nossa irmã, que ela voltou para o fogo, é como remanescente, né, queridos? O remanescente vai ficar aqui quando esse fogo, quando esses ataques, essas coisas estiver acontecendo, né? E ele falou aqui muito bem claro que muitas pessoas vão se queimar com esse fogo, porque eles não atenderam ao aviso, quer dizer, vocês todos, vai haver o remanescente da terra, todos vão saber, amados, todos vão ter a oportunidade de seguir o Senhor, todos vão ter, queridos, e aqueles que não vão ouvir os avisos, vão passar pela grande tribulação. Esse é o que eu estou entendendo aqui do que ele está falando. O Senhor continua, os demônios que assombravam o seu padrasto agora são como espíritos encarnados que vagam. Eu falei disso na minha palavra. O seu padrasto era um homem violento, ele foi atormentado por demônios e se enforcou. Ele ouviu vozes. Na minha palavra, eu expulsei demônios violentos de 2 homens possuídos. Isto é que os demônios disseram, se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Vocês sabem disso? E o Senhor continua, então eu falei a eles saírem dos corpos que ocupavam e foram para os porcos. Todo o rebanho de porcos saiu de uma encosta íngreme e caiu no mar e se afogaram. Os espíritos desencarnados, então, procuram um novo lar. Um fantasma é, portanto, um espírito maligno que vagueia. Olha só, mas claramente falado para o nosso Deus. Um fantasma é, portanto, um espírito maligno vagueando. Quando você ouve falar de casa mal assombrada, na verdade, é um lugar onde uma pessoa ou pessoas morreram repentina ou violentamente pelas mãos de outras pessoas,
mesmo que muitas dessas vítimas sejam levadas para o céu, porque esta foi uma morte violenta nas mãos de outra pessoa, os demônios que cercam esse ato maligno certamente vão afligir aquele proprietário junto com todas as gerações que se seguirão. Esses espíritos imitam os acontecimentos e as pessoas envolvidas e ficam presos ou aprisionados nesse local até que a maldição geracional seja quebrada. Vocês entenderam aí, mano? Um ato violento acontece numa casa, os malignos sabem e ficam dentro dessa casa, queridos. Eles ficam dentro dessa casa até que essa maldição seja quebrada e ficam por gerações e gerações. Todo mundo que vai ocupar a casa, os demônios estão lá para mexer com eles. O Senhor continua, quando as pessoas permaneciam na mesma casa, essas ocorrências funcionavam para mostrar diretamente para o problema e um lembrete para voltar a Deus, para quebrar essas maldições. Porém, a escuridão que se origina do passado pode afetar o presente, olha só. Isso é, mas. E dá para você entender certas coisas, por exemplo, eu já fui até em cinema, mas eu fui até em cinema, sentei na cadeira, que me senti uns arrepios, voltei para casa, senti que um maligno veio comigo aqui. Eu perguntei para o Senhor, ele me mostrou, mas que eu sentei numa cadeira que parecia, sabe como é que é graxa? Eu olhei para mim assim, atrás de mim assim, tinha parece que uma graxa preta. E eu senti exatamente como o Senhor tem falado, que os demônios, eles deixam essas coisas, né? Você anda nessas coisas que o demônio andou, então essas coisas existem, sabe? Os resíduos, sabe? E em lugares assim de assombração, essas coisas tudo, são coisas que aconteceram no passado e continuam no presente, até alguém vir e orar e quebrar essa maldição. Aqui está falado diretamente da boca do Senhor. Ela fala, então, fantasmas são espíritos malignos, desencarnados ou demônios que, quando as pessoas morreram, estavam imitando os mortos e reencenando a cena do crime para afligir o proprietário e as gerações subsequentes que vivem na casa. Esses demônios podem, portanto, vagam sem permissão de você para reapossar, e então eles estão presos em certas áreas de algumas dessas casas. O Senhor fala, bem, você está um tanto correta. Lembre-se de que os demônios que foram expulsos dos homens não tinham para onde ir. Como resultado disso, eles pediram para ir para os porcos. E ela fala, então, o que houve com eles, com aqueles porcos? Os porcos se afogaram no mar, eles atacaram alguns tubarões, baleias, peixes. Ela sabia o que aconteceu quando eles saíram dos porcos, né? O Senhor falou, um mistério por enquanto, Arim. Lembre-se, porém, de que suas orações direcionam os demônios para aqui ou ali. Isso é um dom. O poder da oração, sim, amados. Vocês enviam demônios aqui e ali, vocês mandam neles, vocês têm autoridade sobre os malignos, meus queridos. Você tem autoridade sobre os demônios, sobre os malignos. Você mesmo que está ouvindo, tá? Você já tem essa autoridade, tá, queridos? Como filho de Deus. Como filho e herdeiro de Deus, você já tem essa autoridade sobre os demônios, tá? Eles morrem de medo de você, tá, queridos? Satanás morre de medo de você, querido. Use então, amados. Abra a boca, amados. Abra a boca e não tenham medo deles, queridos. O Senhor continua agora sobre o seu padrasto, está no seu sonho. Ele cometeu suicídio, embora eu tivesse um plano para ele. Os seus demônios não tinham mais hospedeiro depois que ele cometeu suicídio. E ela falou, nossa casa estava mal assombrada, afinal não era nossa imaginação. Ela sabia então que a casa dela estava mal assombrada. O Senhor fala, Erim, se ele não tivesse tirado a sua própria vida, ele se suicidou, ele planejaria matar todos vocês. No entanto, este não era o meu plano. Nossa, como era violento, né? Como era violento mesmo, pai dela. Os seus demônios foram libertados de sua casa quando a sua mãe levou as cinzas dele ao mar. Um ano depois de sua morte, a sua casa não estava mais aflita. Então eu movi todos vocês. No entanto, uma maldição geracional caiu sobre o seu irmão mais novo. Ó. Que pena, né? Ela falou, Senhor, por favor, remova isso em seu nome, no poderoso nome de Jesus. O Senhor falou, eu farei um ótimo trabalho fazendo isso. Ó. O Senhor continua, agora o sonho era que esse espírito não tinha um hospedeiro para entrar. O demônio não conseguiu entrar um lugar em nenhum de vocês.
Ela fala que sonho é tão estranho. O Senhor fala, enquanto você voltou para salvá-lo, ele não estava lá. Quer dizer, quando teve o fogo, né? Quando teve o fogo no sonho dela, ela desceu. Ela falou, tem que pegar alguma coisa lá em cima. Ela voltou para cima para pegar alguma coisa. Ela olhou para o lado do pai dela, ele não estava lá mais. O Senhor fala, todos os que você poderia salvar do fogo decidiram ficar. Aqui está, por isso que eu falei para você, tá? Até queimarem mesmo com evidências para esse fim, ou que foram levados de lá antes dele. Então, aqui para mim fala claramente, tá, queridos? Que todo mundo vai ter a opção, amados, de não ir para a grande tribulação, tá? Porque ele fala muito bem que todos os que você poderia salvar do fogo. Então, os remanescentes vão falar nessa terra, e a terra vai saber que a grande tribulação está chegando, a terra está em problema, que eles não precisam disso, mas muitos vão decidir ficar e ser queimados, tá, queridos? Vai ser terrível os que ficaram na grande tribulação, tá, irmãos? O Senhor fala no sonho, havia colunas de fumaça negras em chamas, tinha um fedor de pecado e era um aviso de sinalização. Havia 3 pilares de fogo e uma fumaça à noite. Mesmo assim, eles ainda não foram salvos. Eles não se escaparam. Se vai para a grande tribulação, é complicado, tá, queridos? Então, o que eu acredito aqui é que sim, tá? As pessoas não vão para a grande tribulação sem tomar uma decisão, sem não querer, sem tomar uma decisão de não ir, tá, queridos? De um jeito ou de outro, é o que eu sinto até agora, é o que eu vendo aqui e vejo, que eles vão ter a noção. Isso eu digo os perdidos, tá, queridos? Não sua família. Sua família, que vai seguir você quando o Senhor brotar em você. Eles são perdidos, pessoas assim, lá no mundo mesmo, que vão ver milagres do Senhor, vão ver o Senhor, vão ver essas coisas lindas do Senhor. E o seu alerta, o seu aviso para eles, não, sabe, aceitem Senhor Jesus como seu Deus, Ele te ama, eles não vão querer, tá, queridos? É isso que eu acho que vai acontecer quando as pessoas forem para a grande tribulação, sabe? É o que eu sinto, sabe? Que está sendo falado aqui, né? Por isso que ele fala, todos os que você poderia salvar. Isso aí foi o remanescente que foi enviado do fogo. Mas eles decidiram ficar, queridos. Vai ser triste isso, vai doer muito em muitos dos remanescentes, sabe? Muito mais no Senhor, né? Muito mais nele. Ele ama toda a alma. Ela fala, foi um sonho muito triste. O Senhor fala, na verdade, foi um sonho muito bom. Um aviso aos perdidos. Aqui que eu falo para você. O Senhor conversa, mas ele conversa do mesmo jeito que está escrito na Bíblia. Ele, que nem fala em Isaías, né? Um quebra-cabeça. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá? E você tem que ter o discernimento de juntar esses pauzinhos para ter um conceito do que ele está falando. Então ele fala, foi um aviso aos perdidos. Então os perdidos vão ser avisados, queridos. O Senhor continua. Os filhos da perdição estão planejando um grande mal contra os povos das nações. Mesmo assim, eu lhe digo a verdade, aqueles que permanecerem se curvarão diante de mim e confessarão. A sua ex-sogra tem um coração mudado. Ela se sentirá culpada por tudo o que disse e fez para machucar você. Sim, vai chegar uma época, amados, que todos aqueles que machucaram nos vai chorar em nossos ombros, a gente vai chorar nos ombros deles. Né? Eu sei que vai acontecer aqui na minha família. Eu espero muito que o Senhor me redimir, né? O pessoal vê que muitas coisas que eu fiz, né? Eles não entendem, né? Não conseguem, mas o Senhor vai entender que foi, né? Que tinha um propósito. Vai ser muito lindo, tá, queridos? Vai ser maravilhoso, tá? Chorar com todo mundo, aquela choradeira, vai ser ótimo. E as pessoas vão pedir desculpa. E você vai aceitar com um grande sorriso e chorando. Vai ser lindo, tá, queridos? Lindo, lindo, lindo. Isso é bom, diz o Senhor. O seu filho salvará o menor deles e cuidará deles. Eles evitarão o fogo. Novamente, o Senhor está falando aqui da grande tribulação chegando. E que sim, muitos dos remanescentes vão salvar pessoas. Quer dizer, o Senhor vai salvar as pessoas através deles. Ela falou isso foi representado pelos passos que ela via num sonho. O Senhor fala assim, no entanto, eu tenho bênção para cada um de vocês. Não se preocupe, então agora aproveite o dia. Eu estou com você. Aqui está, um grande aviso do Senhor aqui, tá, queridos?
um grande aviso que eu já tinha falado, que é claro, né, amados? Claro que eu posso estar errado, vai no Senhor, pergunta para Ele. Mas as pessoas que pariam na grande tribulação, né? Eu olho um relacionamento do pai para um filho. Para que você vai levar um filho para passar pelo fogo, já que o filho já te ama, assim, amados? Por quê? O filho já te ama, querido. Por que você vai levar ele para o fogo? Não vai, você não vai. Ninguém faz isso, amado. O Senhor já falou aqui também que ele não vai fazer. Então, em relação ao mundo, por que uma pessoa ia passar por fogo da aflição, queridos? Pela grande tribulação, sofrer, comer minhoca, se tiver minhoca para comer? Sendo que a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Nem teve a oportunidade de ir para o caminho do Senhor. Né? Então, sim, eu acho que isso vai acontecer, e vai acontecer com o remanescente, aí andando pelo Senhor, fazendo grandes milagres, grandes milagres. A terra todinha, como um globo, queridos, vão saber do que está acontecendo. O Senhor falou que o ímpio, quando ele cair na real, já é tarde demais. Cair na real. Mas ele vai ver, eles vão ver. Mas ele falou que quando alguns ímpios, quando cair na real, né, vê os milagres, não é de Deus não. Vê Deus não, isso não é Deus não. Deus te criou, será que foi mesmo? Foi um maligno alienígena. Aliás, não existe alienígena, todos são demônios, tá? Foi falado aqui. E etc. Aí quando o Senhor foi embora com a igreja, com o Espírito Santo, eles vão falar, não, era Deus mesmo. Aí você vai estar aqui passando por isso, né? E há grandes possibilidades, o Senhor tem falado, que você vai ser morto pelo Senhor, mas vai obter a vida eterna. Mas vocês não precisam passar pela grande tribulação, queridos. Só aceitem Jesus como seu Deus de coração. Ninguém precisa passar pela grande tribulação. O Senhor não criou nenhuma alma para passar pela grande tribulação, amados. Ele não criou nenhuma alma para passar para a grande tribulação, amados. Só queira conhecer o seu Deus. Só isso, ó. Só uma sementinha de nada. Jesus, eu não te conheço. Me falaram mal de você não faz nada na minha vida. Parece que eu estou só o tempo todo. Não é verdade, eu sempre estava com você. Mas eu acho que eu gostaria de te conhecer. Pronto, amados? Pronto. Coisinha assim mesmo. No mais, ele te carrega, né? Porque ele já tem você em sua caminhada. Ele escreveu um livro sobre você. Ele escreveu tudo para você quando a alma foi criada, Salmo 139. Não acredita? Você tem um livro, ele já te deu tudo, está escrito a seu respeito, tudo já foi escrito a seu respeito, querido. Só tem que ir ao Senhor, só se render ao Senhor, só isso, ó. Já está escrito a seu respeito. O Senhor não criou nenhuma alma para morrer, mas Ele não criou nenhuma alma para passar pelo fogo. Ele não criou nenhuma alma para falhar, queridos. Para que Ele faria isso, amados? Ele que criou a alma. Ele é o que mais sofre quando a alma não segue Ele, é o que mais sofre é Ele. Dá uma chance para o seu Deus, querido. Dá uma chance para o seu Deus, querer conhecer Ele. E no mais Ele faz. E você vai entrar nesse relacionamento com Ele que dura toda a eternidade, tá? Não é que você vai acordar amanhã e amanhã se apaixonar. Não é assim não, tá, querido? É um desenvolver de um relacionamento. Aqui está a palavra. Relacionamento. Você conhece a pessoa passa a ser sua amiga, depois ela passa a ser sua melhor amiga, e aí vai, queridos. Olha só. Fique na paz e no amor de nosso Deus. Muito obrigado por essa mensagem, Pai. Pedimos o teu abenço sobre essa mensagem. E nós pedimos que o Senhor consagrasse essa mensagem para o teu propósito somente, e que seja uma semente de amor a todos os corações dessa terra, e todos venham ver, Pai. Que o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor criou uma vida alegre por todo mundo, por toda a eternidade com o Senhor. Muita alegria com o Senhor por toda a eternidade, o Senhor tem feito isso. O Senhor só quer um coração sincero, só isso. O Senhor não está procurando ninguém perfeito, não existe ninguém. Sim, Pai, abençoe então essa mensagem. Em nome de Jesus, amados. Fiquem na paz, no amor de Deus, queridos. Amanhã vai ser o vídeo sobre profecia. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Até a próxima, queridos. Tchau, tchau.